Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como vocês estão? Tudo bem? Rapaziada, hoje eu quero falar um pouco sobre o serviço que Deus nos chama. Deus não nos chama para sermos os primeiros, para sermos exaltados, mas Deus nos chama para sermos os últimos, para servir. Como Jesus fala em Marcos, que o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. O Filho do Homem, na verdade, Jesus veio para ser seguido. Por isso ele nos deu o exemplo do que é preciso fazer. Então, como um exemplo, um pai de família. O pai de família veio para ser servido ou para servir a sua família? O pai de família, ele constituiu uma família para direcionar ou para ser direcionado? Então que hoje nós possamos fazer uma reflexão. De repente a gente pede uma graça que é benefício próprio, que vai só nos beneficiar, mas o que nós devemos pedir são coisas que vão nos fortalecer no caminho, que vão nos ajudar a evangelizar, que vão nos ajudar na caminhada com Deus. Então, Pai, eu te peço nessa manhã que abra meus olhos para a verdade, que eu compreenda o Evangelho, que eu acolha a palavra e coloque em prática conforme o teu entendimento, Senhor. Sei que muitas pessoas distorcem hoje o Evangelho para benefício próprio, mas eu quero seguir a tua palavra de acordo com a tua vontade, de acordo com a intenção que foi passada no Evangelho. Me perdoa se muitas vezes entendi de forma errada. Me perdoa pelos pecados cometidos. E te peço, Pai, que venha me transformando, me ajudando a ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um servo melhor. Que eu compreenda e viva o seu Evangelho diariamente, Senhor. Afasta de mim tudo aquilo que é pedra de tropeço.
e tem misericórdia de mim, da minha vida, da minha família. Clamo que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, Senhor, nos segurando por suas mãos, nos sustentando. Para que cada dia possamos trilhar um novo caminho, e aquilo que passou seja curado, seja restaurado, e que não seja mais a realidade da nossa vida. A leitura do dia. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Caríssimos, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu, por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas, para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. Com efeito, toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta palavra é a que vos foi anunciada no Evangelho. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 10, versículo 32 ao 45. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte, e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas, entre vós, não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. As palavras dos papas. Quem é grande, quem é primeiro para Deus? Antes de tudo, o olhar dirige-se para o comportamento que correm o risco de assumir aqueles que são considerados os governantes das nações, dominar e oprimir. Jesus indica aos discípulos um modo completamente diverso: mas entre vós não seja assim. A sua comunidade segue outra regra, outra lógica, outro modelo. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, faça-se vosso servo. E quem quiser tornar-se o primeiro entre vós, faça-se escravo de todos. O critério da grandeza e do primado segundo Deus não é o domínio, mas o serviço. A diaconia é a lei fundamental do discípulo e da comunidade cristã, e deixa-nos entrever um pouco do senhorio de Deus. E Jesus indica também o ponto de referência, o Filho do Homem, que veio para servir.
Ou seja, resume a sua missão sobre a categoria do serviço, entendido não em sentido genérico, mas no sentido concreto da cruz, do dom total da vida como resgate, como redenção para muitos, e indica-o como condição para o seguimento de Jesus. Isso aí, rapaziada. Não perca o foco. Não perca o foco. Lute para que você não retroceda. Quando Jesus te sustenta, lute para não cair em nenhuma cilada, em nenhuma armadilha de Satanás. Porque um vacilo faz com que você regrida muito na caminhada. Então busque sempre ser forte. E busque sempre essa força que vem de Deus. Quando sentir que vai cair, quando sentir que pesou, peça para Deus aliviar o fardo, te ajudar, a te dar força. Amém? Grande abraço. Até a próxima mensagem. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Fui.